Olá, sejam bem-vindos ao CRA-RJ Entrevista. Nós vamos falar sobre o papel do RH na saúde, na gestão de saúde. Tanto os presentes aqui, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco nesse talk show especial de grande importância para a sociedade, principalmente para o profissional da administração, numa área de grande relevância. E você também que está online na CRA-RJ Play, na Rádio ADM-RJ, pelo nosso Facebook e pelo YouTube, sejam muito bem-vindos também. Nós vamos falar sobre RH em saúde, com foco em como cuidar de quem cuida. Porque quando se fala muito em saúde, a gente pensa nos pacientes, né, que também são clientes. Mudamos um pouco essa visão também de paciente para cliente, mas há necessidade de um cuidado com aqueles que estão em volta desses pacientes para que também não adoeçam e para que possam prestar um bom serviço humanizado. Bom, para conversar com a gente, está aqui a administradora Maria Cristina Matos da Costa, que é coordenadora da nossa Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRA-RJ. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, boa noite a todos. Temos também Laura Campelo Martins, que é médica do trabalho no INCA. Seja bem-vinda também. Obrigada. Elizabeth Bastos, nossa conselheira aqui também. Seja bem-vinda. Obrigada a todos pela presença e participação. As duas administradoras são especialistas na área de RH e a nossa doutora trabalha no INCA, certamente tem muita experiência para contar sobre a questão de cuidar de quem cuida. Bom, então a gente começa com Elizabeth Bastos, traçando aí o perfil do profissional de RH dentro da área de saúde. Você tem uma visão ampla aí para trazer para a gente sobre RH. Qual seria a grande importância de um profissional de RH dentro dessa área? De suma importância. Nas organizações em que eu já trabalhei, para as quais eu já trabalhei, eu constatei que, e os livros de administração demonstram isso também, existe uma infraestrutura e subsistemas que são básicos para recursos humanos em qualquer organização. E nos bastidores eu conversava com o Josué e com a Cristina sobre a minha preocupação mais específica no campo da saúde pela multiplicidade de profissionais envolvidos e pela complexidade dessas organizações. Então, falando de subsistemas de RH, eu não posso deixar de falar de cultura e clima organizacional, que precisa ser observado pelo profissional de recursos humanos, precisa ser estudado. Qual é a estrutura hierárquica dessa organização, como ela se comporta no dia a dia. Numa ocasião, eu tenho amigos também que são médicos, né? E um desses amigos pediu que eu fosse ao hospital para fazer um diagnóstico breve. Eles passavam por algumas situações inusitadas e tinham realmente uma desintegração do corpo funcional. E eu passei ali observando e traçando um diagnóstico para que eles pudessem, então, elaborar um plano de ação e fiz algumas sugestões para esse plano de ação também. E nesse trabalho de consultoria, até gratuita, que eu fiz para ele, eu observei o seguinte: a estrutura do hospital era tão hierarquizada que os elevadores eram separados, né? Então, você tinha elevadores para o corpo médico, nada contra, né? Elevadores que o pessoal técnico mais usava. As festas de confraternizações de final de ano eram separadas. Os brindes, os presentes de final de ano eram separados por níveis dentro desse quadro, né? Então, maqueiros recebiam um tipo de presente, enfermeiros outros, e você observava nos espaços de convivência desse hospital como os grupos eram realmente separados. Enfermeiros só ficavam com enfermeiros, pessoal terceirizado ali de limpeza, etc. Então, precisava realmente de um trabalho muito grande para a mudança de cultura e de comportamento.
E isso passa por todos os subsistemas. Você precisa, além de observar a questão da cultura, como eu falei, do clima, como é que isso se desenha, você precisa observar também como é que seus benefícios estão estruturados, porque os benefícios também eram diferenciados. Crachás, vestimenta, os elevadores, conforme eu falei, refeitório separado. Então, assim, em outra organização em que eu trabalhei também havia refeitórios separados, e isso começa a criar castas, né, classes dentro dessa instituição, quando, na verdade, você deveria ter pessoas, processos, ferramentas que dessem suporte para isso, para que tudo funcione como uma equipe de trabalho. Doutora Laura, o quanto a senhora acredita que os profissionais da área médica estão conscientizados dessas questões que a Elizabeth Bastos traz e da importância de tratar o outro como igual, apesar de estarem em funções diferentes, na sua visão enquanto médica atuante? Sem equipe não tem trabalho. Você depende de todos. É como ela falou, é um processo, tem que ter uma continuidade. Essa continuidade do cuidado só é dada se houver integração entre essa equipe, né? Então, se você começa a segregar pessoas em grupos, o seu resultado certamente não vai ser bom, né? Então, mas isso é comum acontecer, a classe médica fica um pouco destacada e a gente nota que isso é muito ruim, sabe, para o resultado final, né? E que todos são importantes, desde do maqueiro, né? Que às vezes é o maqueiro que te avisa de alguma coisa, né? Então, isso faz com que não haja informação, que a informação não passe de um profissional para o outro, e isso só quem vai sofrer é o paciente, sempre, né? Sempre. Cristina, como isso pode prejudicar o andamento da equipe, essa formação de castas? Alguém se sente inferior e, de repente, pode entrar em algum certo tipo de problema psicológico e talvez refletir aí no cuidado com o paciente. Quais tipos de problemas que essa segregação pode ocasionar? A equipe não funciona, né? As pessoas não se sentem parte, comprometidas da mesma forma. Há realmente um distanciamento ainda, e é uma questão cultural, da classe médica, né? Ela, no sistema, né, hospitalar, na área de saúde, ela tem ela ocupa realmente uma posição diferenciada, e eles são gestores muitas vezes, né? Eles estão na direção, né, de hospitais, na área. Eu atendo como coach uma instituição grande privada, uma rede de hospitais grande. O meu trabalho é mais direcionado para a gestão da área de enfermagem, essas pessoas que eu atendo. Tenho uma pessoa que, na verdade, ela é uma cliente, e ela mudou, né, a visão pela posição dela, ela conseguiu, dentro da área de enfermagem, ser respeitada pela classe médica, e nisso ela elevou, dentro dessa instituição, o olhar, né, da classe médica para a área de enfermagem, e isso veio trazendo todo o restante, né, da equipe. Fono, nutrição, parará, enfim, né? E fazendo com que as pessoas trabalhassem junto. Mas isso foi um trabalho diferenciado. De um modo geral, a gente ainda vê muita dificuldade. A gente vê que o médico, ele não é um administrador, mas ele assume a função de administrador. Eu tenho essa visão muito por trabalho de consultoria. Então, assim, uma tendência, e eu tenho lido bastante coisa sobre isso, até a própria Fátima, que está aqui presente, que é a coordenadora da Comissão de Saúde, nos alimentou, né, de material. Nesse material, eu assisti muita coisa que a Fátima mandou, e fala dessa tendência de futuro, de que o médico precisa mudar a postura dele, no sentido de ser mais preventivo, porque o futuro, assim, as pessoas vão se cuidar mais, há uma tendência, né? Isso falando de uma classe social mais elevada, né? Vão se cuidar mais, há uma tendência de diminuir a quantidade de internações. Isso foram matérias que eu pesquisei, né, que eu li nos últimos tempos.
e trabalhar de uma forma preventiva. Então, trabalhar de uma forma preventiva é você olhar também para, né, para o paciente, para para uma equipe de uma forma mais humanizada. E o que eu tenho ouvido, isso já tenho ouvido muito falar, é da necessidade do acolhimento. Então, acho que isso tem a ver muito com, eu acho que essa nossa conversa daqui hoje, né? Aceitar o administrador assumindo o seu papel dentro da gestão hospitalar. Ou haver um preparo, né? Um trabalho de educação continuada, né? Abrir mais esse leque. Eu acho que não só aceitar o administrador, mas ou então haver um preparo, né, para isso. Lembrando que você que está online, se tiver alguma pergunta para as nossas entrevistadas aqui, anote a sua pergunta. No final da nossa entrevista, elas vão deixar os contatos aqui delas para que vocês enviem essas perguntas. Aos presentes, se tiverem algumas perguntas durante a entrevista, anotem. A nossa equipe vai selecionar algumas perguntas para serem respondidas aqui. Certamente também algumas poderão ser também dúvidas daqueles que estão online. Lembrando que esse programa ele é promovido pela Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde em parceria com a Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. É importante falar dessa parceria para mostrar que o CRA-RJ, sim, ele está desbravando campos para a atuação do profissional da administração naquilo que é competência do profissional da administração. Bom, falamos um pouco aqui, demos um panorama aqui sobre profissional de recursos humanos dentro da gestão hospitalar. E agora a gente começa a entrar em algumas questões mais específicas. Por exemplo, a arte de saber ouvir e de saber falar com pacientes e também com os cuidadores. Vou falar cuidadores de uma forma geral, a gente vai entender que são médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais da área de administração. Qual a melhor forma de capacitar tanto os cuidadores para ouvir melhor os seus pacientes, quanto alguém para ouvir esses cuidadores, para que não surtem com os problemas que podem encontrar? Foi bem interessante você falar isso, porque a gente vê que a visão de negócio, de metas, de resultados, ela está presente em todas as áreas, em todas as instituições, né? Então, você vê que esses cuidadores, como você está chamando, eles, além do papel, né, do cuidador dentro da sua especialidade, ele tem que atender a resultados, a metas, a resultados. Então, você vê hoje as pessoas muito estressadas. Então, ninguém dá aquilo que não tem. E aí eu acho que uma das coisas principais é olhar para os colaboradores, né, das instituições, oferecer a eles um ambiente mais propício também de escuta para eles, para que eles possam, então, desenvolver esse trabalho. Então, assim, a gente vê que essas pessoas mesmo que eu atendo como coach, o quanto elas estão estressadas e o quanto é difícil para... O maior problema delas não é atender ao paciente. O maior problema delas é gerir a equipe delas, né, que são, né, as pessoas de dentro, né, seja de que área for. Então, a maior dificuldade de um gestor hoje é gerir a sua equipe, que está estressada, que tem problemas pessoais e que não é cuidada, e que não é olhada, e que é cobrada no sentido de dar resultado. E resultado não só do atendimento, mas resultado de números, né? De metas a serem alcançadas. Além da humanização, tem a questão de números mesmo, né? Laura, e aí? A senhora tem com quem conversar sobre aquilo que a senhora vê, desabafar? Qual a sua experiência aí de realidade? A minha experiência é grande, de muitos anos. No mundo individualista que a gente está vivendo, onde um computador tem sempre a preferência, né, por um humano, as pessoas procuram muito mais hoje em dia, né, lidar com o computador do que lidar com os outros. É óbvio que se eu não lido com os outros, quando eu for ter qualquer relacionamento, ele vai ficar difícil. Isso é uma das coisas que me preocupa para o futuro. Em qualquer relacionamento, não só de trabalho. Uhum. Agora, em relação a trabalho, o profissional de saúde, né, o que a gente está falando. Esse profissional de saúde, na verdade, ele não está sendo preparado desde a formação dele. Na medicina, durante os anos de medicina, você não tem nenhuma
você tem matérias, mas você não tem nem nada que lide com administração, nada que lide com relacionamento interpessoal. Da mesma forma, a enfermagem não tem. Talvez vocês, como administradores, tenham alguma parte, tanto é que vocês trabalham, né, com recursos humanos, então vocês devem ter alguma cadeira, mas na formação básica dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente não tem isso. Então, eu acho que daí teria que começar, né, o ensino, porque, como você falou, não sei quem falou aqui, mas que ensino, você tem que mudar a cultura. Você vai mudar a cultura através da educação. Isso é ponto pacífico. Em relação ao ambiente de trabalho dentro da área hospitalar. Vocês, como RH, vocês sabem que a tomada de decisão é uma das coisas que mais estressam os profissionais, né? E, hoje em dia, a gente tem tomada de decisão em todos os minutos. Então, eu acho que esses profissionais têm que ser preparados para essas tomadas de decisão, que muitas vezes é a escolha de Sofia. E é uma das coisas que mais estressa e desgasta um profissional de saúde emocionalmente, é essa sequência de não. Não. Morreu. Piorou. Eu tenho que decidir se eu vou cuidar de A ou B. Então, isso faz com que tenha um desgaste emocional a longo prazo muito grande. Né, psíquico, é um sofrimento psíquico, como a gente fala. Como é que eu vi, durante a minha vida toda, isso melhorar um pouco? Chamando as pessoas em grupo para conversas sobre esses assuntos, ou sobre os assuntos que estão, né, incomodando a equipe. Como ela falou, ela foi num determinado local e fez um diagnóstico. Né? Esse diagnóstico pode ser feito focal, de uma forma focal, como você fez, e você pode fazer esse diagnóstico da empresa como um todo, para você poder propor ações de melhoria através do quê? Da análise ergonômica do trabalho. Vocês sabem, a gente tem dentro da medicina do trabalho, aí você vai dizer, por que medicina do trabalho? Sim, porque a medicina do trabalho é que vai cuidar dos funcionários, não tem jeito. Né? É parte do nosso ofício. Então, a medicina do trabalho, ela tem uma norma regulamentadora, a engenharia de segurança tem uma norma regulamentadora. E existe uma norma regulamentadora formal do Ministério do Trabalho, que é a NR17, que fala sobre ergonomia. Todo mundo, vocês vão ver o finalzinho, que eu vou fechar direitinho o raciocínio. Por que eu estou falando da NR17? Eu estou falando da NR17 porque a análise ergonômica do trabalho é uma obrigatoriedade legal do Ministério do Trabalho, ponto. Mas eu posso usar isso a meu favor, sim. Eu tanto posso chegar e comprar um laudo por X, 200, 300, 500 mil reais, como eu posso chamar um profissional de ergonomia para fazer isso. Tá? Eu não sou ergonomista, então não estou advogando a meu favor. Então, você pode chamar. E nessa análise ergonômica do trabalho, quando a gente fala de ergonomia, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam mesa, cadeira, computador. Gente, isso é uma parte. Existe ergonomia física, que é o indivíduo e o ambiente. Existe a cognitiva, que é isso que a gente está falando, a pressão psicológica, o desgaste com o tempo, como fazer a integração das equipes e tudo mais. E existe o quê? A organizacional, que é o bom pedaço de vocês. Se não tiver norma e procedimento, você faz o que você quer e você pode se desgastar durante o processo. Né? Então, se você fizer uma análise ergonômica adequada, você vai estar estudando a mesa, a cadeira, você vai estar estudando os processos de trabalho na organização, você vai estar estudando o sofrimento psíquico, que você faz uma avaliação cognitiva, e é uma coisa extremamente impessoal. Então, não é a Mariazinha falando do Zezinho. Você chega num setor e faz análise daquele setor. A análise é por função, não é do setor. Mas você, dentro daquele setor, você faz análise de todas as funções. E aí você pega 2 indivíduos de cada função. Né? Você aplica questionários para ver o cognitivo. O que mais te adoece? Você ultimamente tem tido dor nas costas? É um questionário que você vai fazer, vai ser direcionado para aquela atividade, para aquele ramo de atividade. Se eu vou fazer na construção civil, é um questionário. Se eu for fazer no ambiente hospitalar, outro questionário. Aí eu tenho o quê? O diagnóstico da situação, que serve para o Ministério do Trabalho, para não tomar multa, mas também serve para que eu possa fazer ações preventivas que possam, a longo prazo, melhorar. É Alice no País das Maravilhas? Não é Alice no País das Maravilhas. Tá? É uma ferramenta que vocês podem lançar a mão, que é impessoal, totalmente, porque quando 2 técnicos de enfermagem, ou 3, você pode ampliar isso, mas no mínimo 2 de cada função,
chegam e falam a mesma coisa, é óbvio que ali está tendo um problema. E esse problema vai ter que ser resolvido o quê? Através de grupo, porque eu acredito muito, tá, em sentar, conversar, e através do diálogo as pessoas melhorarem. Aí eu volto agora àquele ponto. Então, a gente tem essa ferramenta que pode lançar a mão e que pode te dar uma diretriz, e é uma diretriz técnica, não é achismo, tá? E aí eu volto àquela, você vai fazer a integração para tentar melhorar o individualismo das pessoas, tentar fazer um trabalho em grupo e tentar, com isso, ter um melhor resultado. Porque, no final, toda empresa quer o quê? Um bom resultado. Bons resultados. Né? Acho que eu já falei para caramba, Sheila. Falou Não vou mais falar. Elizabeth, ainda nessa questão do saber ouvir e ensinar a ouvir, a gente tem, durante o ano, o mês de setembro, né, Setembro Amarelo, que é muito falado, mas no mês de setembro, infelizmente, fica muito restrito ao mês de setembro. E aí, além das anotações que eu já vi que a senhora fazendo aí, queria que a senhora falasse dessa relevância de se trabalhar a questão da prevenção do suicídio desses cuidadores durante o ano todo, dentro das organizações hospitalares. Antes de responder essa questão, só não poderia deixar de falar de competências. Quando você pergunta, né, e colocou para a Cristina e para a Laura, essa questão de como saber ouvir, é uma competência que é construída ao longo do tempo. E isso começa no processo seletivo, inclusive. Se nós sairmos do ambiente hospitalar e formos para um outro tipo de organização, por exemplo, uma ouvidoria, você vai contratar que tipo de profissional com quais competências. Então, você vai alinhar o que você precisa, treinar esse profissional e adequá-lo às necessidades da organização. Então, o mesmo precisa ser feito, e ambas falaram isso, né, com treinamento, com acompanhamento, com diagnósticos para os profissionais que estão envolvidos nesse cuidado com o paciente. Né? Uma outra questão que eu venho observando há algum tempo eu chamo de senso comum. Né? Para o administrador, algumas vezes, essa tomada de decisão também, né, para todo profissional hoje em dia, ela é feita sob profundo estresse. Então, você sempre tem que fazer, e eu costumo brincar que é o apagar incêndio. Né? Se você trabalha com logística, você precisa comprar em cima da hora e nem sempre é pelo melhor preço, e você precisa encontrar os melhores fornecedores. Se você trabalha com recursos humanos, você precisa encontrar a pessoa mais adequada para aquela função, e por aí vai. Então, paramos na questão do processo decisório, como ele é difícil, como ele causa estresse e como lidar com isso. Né? E isso remete o profissional a trabalhar diariamente com a frustração. Agora eu vou fazer um link com a pergunta que você me fez de Setembro Amarelo. Como lidar com a frustração e o que leva as pessoas a pensarem em acabar com a própria vida? É o sentimento de utilidade, porque nós, acredito que nos questionemos o tempo todo sobre como estamos desempenhando as nossas atividades, quais são os resultados organizacionais que precisam ser alcançados ou não, e como eu, enquanto profissional, estou nesse contexto, né? Como eu me enxergo nesse contexto. Outro dia, até numa palestra sobre liderança, eu comentei o seguinte: um líder ele precisa ser focado na tarefa ou focado em pessoas? E isso, você tem um termômetro e pontos de equilíbrio, e depende da situação. Em alguns momentos, quando a tomada de decisão é sobre profundo estresse e você precisa de tempo, as pessoas vão ser pressionadas e você vai ter um foco na tarefa. Mas logo a seguir, você precisa amparar essas pessoas e voltar com foco para as pessoas. Então, eu sei que esse equilíbrio por parte do gestor é muito difícil, mas a falta dele é que ocasiona o suicídio nas organizações, né? Ocasiona o sentimento de falta de utilidade. Parece que as pessoas se tornaram números. Né? Elas são descartáveis, ferramentas, né? É como, conversando com algumas pessoas, você termina extraindo isso delas na questão do ouvir as pessoas. Né? Elas são ferramentas para alcançar objetivos. Sim. Elas deixaram de ser
seres com papéis, com interfaces, com responsabilidades, mas seres humanos que têm suas necessidades. Então, o bom gestor é aquele que enxerga isso e consegue dirimir esses conflitos para que a equipe esteja ali integrada, se sinta parte do resultado maior. E num ambiente de tanta pressão, é de extrema importância que se fale sim sobre o suicídio para que haja a prevenção. Lembrando de que as pessoas que querem cometer suicídio, na verdade, não querem morrer. Você quer acabar com a dor, com o sofrimento, quer alcançar um objetivo. E para isso nós temos profissionais de coach, temos terapeutas, psicólogos, então não acabe com a sua vida. Procure ajuda e encontre um novo objetivo aí para você continuar vivendo, porque você é muito importante. Então, saindo um pouco, né, de questões mais técnicas, não sei se a gente entrou em questões muito técnicas aqui, mas a Fátima ela postou um vídeo que foi até engraçado. Alguns pacientes fazendo hemodiálise e eles começaram a fazer o desafio da pisadinha. E começaram a dançar e toca em um e o outro vai. E aquilo parece que deu uma levantada no ânimo dos pacientes. Qual o choque, né, de coisa boa que acontece quando há um tipo de recreação dentro de ambientes tão pesados, com climas tão pesados? É o lúdico, né? O lúdico quebra um pouco essa tensão, ela nos remete para a nossa criança, né, interior, que tira um pouco dessa pressão, né? Então, isso é fundamental, é o restabelecer ali o brincar dentro do ambiente, é trazer um pouco de leveza, né? A Mara estava ali sinalizando, eu acho que ela estava falando, chamando a atenção para o coach. O coach, na realidade, é um desenvolvimento de competências, né? Principalmente, né? Mas, assim, o brincar, né? Eu acho que é resgatar o lúdico, eu acho fundamental. A senhora vê muito isso, doutora Laura, nesse tempo de atuação? Sim. Eu acho que não só na área de saúde, né? Porque a gente está falando de organização de saúde, mas em qualquer organização. A integração. E aí vem o toque, o conversar, é um ping-pong que você coloca, por exemplo, na construção civil, que faz com que eles relaxem na hora do almoço, né? Então, é uma situação. Engraçado que a construção civil faz isso muito bem, áreas de convivência. É obrigado por lei, você tem que ter aquela área de convivência onde tem que ter qualquer jogo de qualquer coisa. E eles se distraem muito naquele momento, né? Então, eu costumo chamar que isso é um oásis no meio do trabalho. Então, dentro da área hospitalar, você tem que ter esses oásis também. Você tem que ter esses momentos lúdicos, você tem que dar umas viajadas de vez em quando, você tem que colocar terapias alternativas, você tem que incentivar as pessoas a se cuidarem, porque o profissional de saúde, especificamente, ele cuida muito do outro e nada dele. Né? Então, você tem que fazer campanha tentando chamar ele. Olha, você tem que fazer seu preventivo. Olha, você tem que ir ao urologista. Olha, ao mesmo tempo, no outro mês, você faz alguma coisa de beleza, porque a profissional de saúde ela não tem tempo de se cuidar. Então, quando vai alguém para falar de maquiagem, gente, parece que a mulher está falando do outro mundo. Uma felicidade geral. Mas são o quê? São oásis que você, profissional da área de saúde, do trabalhador, vamos dizer assim, tem que proporcionar, sim, faz parte. Tá? Porque, às vezes, a gente, quando vai organizar alguma campanha, as pessoas dizem, meu Deus, todo mundo morrendo e você... Não, tem que. É a maneira que a gente tem de sobreviver, respirar e sobreviver. Tá? Beth? Sem dúvida, como a Laura bem colocou, esses momentos eles servem para integração, para troca de experiências, convivência, para você conhecer o outro, para você não se sentir, como nós falamos na pergunta anterior, na resposta anterior, só como uma ferramenta de trabalho. Discutia isso no outro dia na empresa, que as pessoas convivem, às vezes, durante meses e não sabem os nomes das outras. E na área da saúde, em que você trabalha com turnos, eu imagino que demore realmente um tempo, né, para que as pessoas efetivamente se conheçam um pouco melhor e saibam os nomes, e conheçam e imaginem o impacto, por exemplo, da logística na tomada de decisão, com um paciente ali faltando recursos. Então, é mais um estresse que você não teria se algo lá na ponta, no teu administrativo, na área de logística, estivesse funcionando, só para citar um exemplo. Né? Então, se você conhece as pessoas, esses processos também eles terminam sendo mais facilitados
pela questão relacional, pela comunicação. Muito bom isso que você está trazendo, Beth, que é realmente muda completamente o ambiente, o clima, né, organizacional, esse processo de integração. E você olhar para o outro não com aquela visão que você tem dele só no ambiente de trabalho, né, mas você conseguir quebrar um pouco isso e perceber que ali existe uma pessoa, né, por trás do papel, né, que ela desempenha dentro da organização, mas que tem alguém que também tem um outro lado legal, né, que brinca, que tem problema, né, que ri, que chora. É importante quebrar um pouco, né, essa visão, né, de que nós somos verdadeiras máquinas, né? Eu queria fazer um comentário aqui. Essa integração entre as pessoas é importante, mas a sua integração consigo mesmo também é. É impressionante como os psiquiatras hoje, eles pedem para que você faça yoga, para que você faça relaxamento, para que você veja a sua respiração. E hoje, mais precisamente, um psiquiatra botou... Eu periciei uma pessoa cujo psiquiatra colocou na receita: assista o vídeo do YouTube, não sei o que, das couves, para relaxar. Assista um vídeo. Então, a gente tem que botar a informática a nosso favor. Se está no YouTube o vídeo como relaxar, bota o vídeo e relaxa, mas você vai melhorar. Né? Então, mas eu achei incrível que estava na receita do psiquiatra. Olha que eu já estou velha, eu não tinha que viver para ver isso. Mas eu achei aquilo o máximo. E eu fui ver o vídeo, realmente. Respire, faça, estique, bota para trás, bota para frente. Se você fica ali, você está o quê? Intertido com aquilo ali, você dá uma relaxada, você já melhora, você já convive melhor. Então, às vezes, a gente até estimula, em alguns grupos, as pessoas para que, naquele momento de tomada de decisão ou pós-tomada de decisão de estresse extremo, que a quem eu encontrar eu vou socar, que vá para o canto, veja o vídeo do YouTube no celular, respira, vai no banheiro, bebe água. Antigamente não tinha aquela história, lava o rosto? Você lembra disso? Vai ali e lava o rosto. Então, lava o rosto, mas não briga. Né? Mas às vezes a gente é que tem que monitorar esse processo, porque as pessoas sozinhas elas não conseguem. Né? Você que tem que direcionar. Né? Eu acho que o gestor, o líder verdadeiro, ele consegue perceber as individualidades, né? As pessoas que são diferentes e tentar integrar. Que a gente também, vamos combinar que hoje em dia está difícil arranjar um líder bom, né? Então, é difícil. Cuidar né? de si mesmo é um ótimo caminho, então, para cuidar do já próximo. melhora, Sim. já melhora muita coisa. Agora, Autoconhecimento. autoconhecimento. A gente lida com uma situação muito ruim dentro dos ambientes hospitalares, que é a finitude da vida, né? A gente estava conversando agora há pouco, as pessoas lidam de formas distintas, de acordo com aquilo que acredita, com aquilo que convive, porém, havemos de convir que a maioria de nós não lida bem com a perda de forma alguma, e muito menos com a perda, né, de vidas próximas. Dentro do ambiente hospitalar, gera essa proximidade com o paciente acaba falecendo. Como contornar esse tipo de situação para que também o cuidador não fique mal? Tem o cuidador e tem também a família, né? Que também, cada vez mais, a gente tem que pensar nessa questão do acolhimento, de ter trabalhos para atender a família dessas pessoas, né? A pessoa que faleceu, ela foi seguir o caminho, né? Ela foi. E aí quem fica, quem está ali cuidando e o familiar, é que a área de saúde também tem que ter essa preocupação em atendimento. Né? Cuidado continuado. Um cuidado continuado mesmo. E aí são processos de educação contínua. Nessa questão da finitude da vida, né, da morte em si mesmo, a importância do luto. E entender que até um cuidador, muitas vezes, ele vive aquele momento ali do luto. E se a gente não entende isso, a gente está tirando a humanização e querendo que as pessoas sejam frias. Como quem diz assim, você dá uma notícia, mas dá a notícia para o outro de que ele está numa situação delicada, no fim de vida, ou com uma doença grave, mas você não demonstra que isso é sério. Chorar, não chore, não se emocione. E aí você está querendo que a pessoa faça o quê? Que ela, como é que ela vai se humanizar? Olha que contrassenso.
Como é que você quer uma atitude humanizada se você diz para a pessoa, congela, né? Frozen. Frozen não demonstra nenhuma emoção nesse momento. É uma outra coisa que eu acho que a gente precisa rever, precisa repensar, né? O quanto que falar para as pessoas não se emocionarem na área de saúde, a gente está agindo... Tipo, homem não chora, né? Profissional de saúde também não pode. Ah, pode, chora bastante. Senão não congela, não não tem fica jeito, frio não tem diante, jeito. fica Não. insensível. O que acontece muito é o que ela falou, como você falou das frustrações que podem levar, né? O que acontece muito com o profissional de saúde é que, na verdade, você vive 20, 30 anos e não se conforma com a morte. É uma perda. Eu já tive um chefe de plantão, na época que eu era do Andaraí, que ele ainda botava placar, 1-0, 2-0, 3-0, ou seja, morreu Nossa. 1, morreu 2, morreu 3. Aquilo marcava a gente, era uma coisa horrorosa. Agora, uma das coisas que acho que também tem que haver um preparo, uma vez eu fui me inscreveram num curso de Notícias Difíceis, era o nome do curso. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer num curso de Notícias Difíceis? Cara, foi um dos melhores programas que fizeram e que capacitaram as pessoas para dar essas notícias difíceis, né? E, mais uma vez, a terapia em grupo, que é focal naquele assunto, né? E esse era notícias difíceis, como pode ser focal no tabagismo, focal no alcoolismo, mas, assim, foi focal na situação das notícias difíceis, e aí a gente viu como era o jogo de empurra dessas notícias difíceis, né? E que essas notícias difíceis tinham que ser dadas pelo médico ou por um outro profissional que tivesse no momento mais próximo à família, não tinha jeito, né? Preferencialmente pelo médico ou oficial. Mas, assim, na verdade, não é só no momento da morte, né? A perda é aquela perda que é o que mais desgasta o profissional, incapacita. Principalmente em determinadas especialidades, porque os profissionais de saúde, você falou de perfil, é impressionante. Quem é estressado vai ser cardiologista, o oncologista tem um perfil, o pediatra é dócilzinho, né? Cada um tem o seu encaixe, ele procura a especialidade de acordo com o encaixe. E aquelas especialidades que demandam mais morte, sem dúvida, oncologia, né? Trauma também, que as coisas são mais impactantes, esses profissionais são mais sofridos. Isso eu vi na minha vida inteira. E as doenças crônicas são as que mais consomem os profissionais. Por quê? Porque os profissionais se apegam. O cara do trauma, ele tem uma pancada só. Chegou uma família inteira politraumatizada, morreram 3. É ruim? É, mas ele não tinha vínculo. Né? O cara da oncologia, o cara da nefrologia, que faz diálise, né, que apareceu na coisa, são doentes crônicos. Quando morre, não é o paciente do leito 3, não é. É o Mário José da Silva, que eu cuidei dele 5 anos. As falas deles são assim: puxa vida, ele internou tantas vezes e estava pior, dessa vez ele morreu. Tipo assim, ele não podia ter morrido dessa, ele podia ter morrido da outra, né? Então, são aquelas coisas que você sente. Aí você ouve o marqueiro dizer assim, puxa, doutor, eu corri, mas não deu jeito. E você vai ter o quê? Sentar com essas pessoas, não naquele momento, não é no pronto-socorro que você faz isso, nem no momento da morte, mas você vai escolher durante a semana, vai pegar um psicólogo ou 2, durante a semana, fazer grupos daquele setor, por exemplo, o setor da pediatria, o setor da oncologia, o setor da cardiologia, e dizer assim, e aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão reagindo a tudo que vocês têm passado? Não é para falar da chefia, pode até acontecer alguma coisa, mas não é para falar do outro, é para falar de você perante a finitude, perante o cigarro, perante o que for, ou até perante as relações interpessoais. Olha, está acontecendo alguma coisa aqui, nós vamos ter que maneirar, porque, poxa, vocês só fazem brigar dentro da relação de vocês. Então, eu acho que isso tudo tem que ser trabalhado com muito, muito cuidado, mas, assim, tem que ser trabalhado. Isso é um trabalho que tem que ser feito, não dá para você postergar, porque vai dar um resultado péssimo. Eu costumo... esse tema é um tema realmente muito difícil, porque nós não estamos preparados para perdas, por mais que nós... digamos, né, estou preparada para perda, seja de um outro ser humano, um ente querido, ou perda do emprego, ou qualquer tipo de perda, né? Só a palavra perda já nos causa um trauma. Mas essa sua pergunta me remete ao não.
né? Porque o sim seria a vida e o não é a finitude da vida. E como dizer não? Como preparar esse profissional, que foi o que a Laura falou, um curso que ela fez para momentos difíceis, né? Situações difíceis. Como dar notícias difíceis. Notícias difíceis. Como te preparar para o não? Eu já ouvi alguns nãos na minha vida que eu saí quase beijando e agradecendo a pessoa. A forma como me foi dito. A delicadeza com que aquele não, até contundente, mas a explanação que veio acompanhada do não, que fez com que eu agradecesse a pessoa por aquele não me fez crescer. No caso específico da perda, demonstrar para essa pessoa que todo um trabalho foi feito, que, né, se lamenta pela perda, e eu já acompanhei algumas situações em que simplesmente o profissional foi frio, talvez porque passe por aquelas situações repetidas vezes, e a repetição, esse é outro cuidado que nós todos, enquanto profissionais, precisamos nos atentarmos. Quando você acha que uma situação é muito comum, aquele erro é comum. Mas sempre falta material. Sempre faltam funcionários. Tudo passa a ser comum. Banaliza, né? Banaliza. Quando você banaliza as situações, um tiroteio, isso sempre acontece. Só mais um. Mais um tiroteio. Faz diferença. Quantas pessoas morrerão? Mais 5 pessoas? Não faz diferença. Então, quando você começa a achar que isso é muito comum, e o profissional de saúde, alguns, não todos, eu não vou generalizar, claro, mas pode vir a acontecer porque isso é o cotidiano, é um cotidiano de perdas. Então, para o profissional da saúde, é muito mais comum lidar com isso, porque faz parte do dia a dia dele, do que a pessoa que está recebendo a notícia. Ela tem aquela perda única, exclusiva naquele momento. Então, na verdade, você tem ali uma situação conflituosa que precisa de treinamento, de acompanhamento, de humanização desse profissional, para que ele possa atuar da forma adequada e falar um não suave. Acho que esse é o ponto. Como a Laura falou, e aí eu acho que isso faz uma diferença grande, se tiver essa conversa na semana seguinte, isso já traz para a sensibilidade, para a empatia. Falta empatia. Se colocar mesmo ali no lugar do outro, você falar do seu sentimento. Porque se você não para falar do seu sentimento, simplesmente você continua, como se nada tivesse acontecendo, e aí cai nisso que você está trazendo, Beth, como se isso fosse comum. É só mais um caso. Mas com o tempo, né? E por isso existe muito suicídio nos profissionais de saúde, não é pouco não, tá? Com o tempo, mesmo os ditos frios, eu considero os piores. Sim. Né? Porque ele de alguma forma, ele dá o atendimento humanizado, ele fala, ele vai, ele chora junto, ele dissolve. Esses frios, cuidado com a janela, não deixa passar. É uma bomba. Ele tá ali, porque né? quando eles caem com dificuldade, muita dificuldade para levantar. Você conseguir levantar essas pessoas que são muito fechadas, né? Fortes, né? Aparentemente entre fortes, aspas, ou até ele não esboça nenhum sorriso, nem de alegria, nem caramba. Quando desaba, vai de uma vez. Quem fala não é o problema. Aí haja suicídio, né? Daí a importância da gente estimular isso que você falou, da gente estimular essa fala. Espaços. No INCA existe, até com a permissão dela, eu estou falando, a Liana, que é uma psicóloga, Liana Gesteira, que está fazendo a roda de escuta, palavra e vínculo, aonde fala-se da finitude, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, fala-se de relacionamento interpessoal, e melhora bastante. Não claro que nada é solução completa, né? E é um trabalho contínuo. Como a gente não tem muita gente, é feito assim, 2 meses num determinado setor, depois tem que mudar de setor. Não tem como você continuar, porque tem 500 setores na fila, né? Então, a gente, por falta de recurso, às vezes, pessoal, não consegue dar um trabalho, fazer tudo o que gostaria de fazer. No Hemorri, em 2007, né, a gente fez o ciclo da vida, que resolveu tão bem que depois a gente partiu até para um grupo de obesidade, tá? Também com a mesma
com o mesmo foco, grupo de tabagismo. Então, eu acho que em empresa, você não pode fazer atendimento individual, seja a empresa que for, mas você pode partir para atendimento em grupo, e que resolve bastante, melhora, suaviza. Tá? Trazendo aqui para a nossa realidade, enquanto tecnologias, mudanças, eu queria que vocês falassem o quanto a tecnologia pode atrapalhar ou melhorar a relação entre os cuidadores e os pacientes nessa gestão hospitalar humanizada. Bom, pode ser a tecnologia positiva do YouTube, né? Relaxe, relaxe, ela é positiva. A tecnologia, ela agiliza, a gente não pode negar isso, né? Mas eu acho que a tecnologia, vocês são administradores, ela tem que ser dimensionada. Dimensionada para a internet não ficar lenta e eu me estressar, porque eu não consigo virar a planilha, a tela, né? E, assim, ser usada, mas não ser o foco do atendimento, né? Eu tive um caso com um neurocirurgião do INCA, de muitos anos atrás, isso já deve ter uns 10 anos, que ele disse que ele lembrava de todos os pacientes dele, isso é a parte médica, né? De todos os pacientes dele, falava o nome e tal, e realmente ele falava, né? Aí, daqui a pouco, ele começou a não lembrar mais dos pacientes. Aí ele disse, pô, estou ficando velho, não estou mais lembrando dos pacientes. Aí até que ele se tocou que ele tinha que preencher tanta coisa, tanta planilha e tal, que ele ficava olhando no computador, perguntava para o paciente, olhava. Antigamente, ele conversava com o paciente, ele anotava no fatídico papel, né? Ele examinava o paciente. Agora não, ele tinha que preencher aquilo, ele tinha que preencher aquilo, ele tinha que preencher aquilo. Né? Já com alguma idade, é claro que ele era mais lento do que esses meninos que já têm um umbigo informatizado, eles sabem fazer tudo muito rápido, como eles, né? E aí, o que acontece? Ele não olhava mais, e realmente, você não olha, você tem que botar aquilo tudo na tela, você tem que botar aquilo tudo na tela. Você tem 15 minutos, tem milhões, como está sempre a demanda reprimida, milhões de pessoas lá fora. Quer dizer, tem um lado positivo e tem um lado negativo. E eu acho que tem que ser bem usada. Bem usada, ela vai fazer um sucesso. Mal usada, ela não vai mais reconhecer os pacientes. Muito bem. Agora a gente fala sobre a questão da educação continuada. A gente falava ali agora há pouco sobre a formação na área médica, né? Que o médico ele fica lá 5, 6, 10 anos se formando e quando ele sai já é uma outra geração que está ocupando os leitos. Como o profissional de RH faz aí para incentivar essa educação continuada e qual a relevância de continuar aprendendo? Olha, eu acho que deveria fazer, não sei se está fazendo não. Porque até mesmo nas experiências que eu tenho, muitas vezes assim, o que a gente vê de educação continuada é um trabalho em cima do processo. Em cima da melhoria do processo, em cima da parte mais técnica, mais operacional, mas não em cima das questões mais humanizadas. E até na área de saúde, não sei se Laura, Beth tem uma outra vivência aqui, tomara que tenham, mas, e aí depende também do tamanho da estrutura, mas em estruturas maiores, o que eu vi por aí foram, assim, as áreas que estão ali, as áreas específicas fazendo esse trabalho de educação, mas sem ter nenhuma relação com a área de RH. O que eu tenho acompanhado, apesar de não atuar na área da saúde, mas por exemplos e por trabalhos, né, esporádicos feitos, né, nesse campo, na área da gestão em saúde, é que, no caso dos profissionais do corpo médico, enfermeiros, as pessoas buscam formação por conta própria. Tá? Não há uma estratégia organizacional, pelo menos assim, dos exemplos que eu vi, né, que tivessem definido daquele quadro, que o quadro precisasse, né, de acordo com os perfis, tivesse uma política de treinamento definida. Então, eu tenho amigos médicos que foram fazer MBA em gestão, outros foram fazer outros, né, tipos de cursos, especializações nas próprias áreas médicas, enfim, mas porque eles perceberam tendências de mercado, quiseram atuar de maneira diferenciada, com foco numa lucratividade maior, enfim, e também por questões de aderência a perfil, mudança de carreira,
né, que é um outro tema interessante. Você falamos, né, lá atrás da longevidade das pessoas. Então, as pessoas tendem, às vezes, a fazerem adaptações nas carreiras. E o corpo médico não é diferente, ele vai fazer algumas adaptações ao longo da carreira, né? Então, o que eu percebo é que essa formação ela acontece de maneira isolada. Então seria necessário que eu não vejo uma ensinar estratégia... o profissional de RH a cuidar de quem cuida, para que ele cuide bem. E também do pessoal que atua nas organizações de saúde e que é do corpo administrativo. Eu tive exemplos de alunas que não conseguiam nunca sair no horário para chegar em sala de aula. E a formação era única e exclusivamente por conta delas, elas investiam nos cursos e elas simplesmente não conseguiam. Então, você tem a pressão da carga horária, do volume de trabalho, e você não vê uma diretriz dessas instituições para que os profissionais realmente tenham essa formação. O que eu percebo, minha percepção pode estar equivocada, eu não fiz nenhuma pesquisa nesse campo. Aliás, a Comissão de Administração e Serviços de Saúde tem planejado uma pesquisa para a gente entender realmente o perfil do profissional de administração nessas instituições. Mas, assim, percepção, que será embasada em pesquisas, é que é um esforço individual para se chegar a um resultado. Laura? Tudo é investido na parte técnica. Isso. Né? E o próprio profissional busca essa parte técnica, ele não sabe nem que ele está defasado, que ele não sabe nada de administração, que ele não sabe nada de gestão, ele às vezes não tem nem essa percepção. Exatamente. Tá? Para buscar um curso de gestão, um curso de administração, alguma coisa nesse sentido. Então, é tudo voltado para treinamento e serviço, para, como é que se diz assim, melhoria da especialidade, porque na grade curricular das faculdades não tem. Algumas faculdades não tem nem medicina do trabalho. Vocês acham que vai ter gestão? É difícil. Né? Então, tem pneumo, tem dermato. Medicina do trabalho é uma especialidade. Né? Agora, já encerrando a nossa entrevista, porque o tempo voa, é muito rápido, Nossa. O tema é muito amplo, mas nós temos outras entrevistas, outras palestras aqui sobre o assunto e teremos mais eventos também voltados para a gestão na área de saúde. Mas eu queria fazer uma última explanação aqui, queria que vocês fizessem, né, uma última explanação sobre a união entre áreas para que gere uma boa gestão dentro dos hospitais, dentro dos ambientes de saúde. Porque é exatamente isso que a gente está vivendo nessa entrevista. É um programa idealizado pela Comissão Especial de Administração de Serviços em Saúde, onde nós temos uma médica e temos profissionais especializadas em RH. Então, eu queria que vocês falassem dessa importância de se trabalhar todos os setores, todas as áreas da administração para um bem comum. Vou trazer um exemplo, né? E é um exemplo que muito nos orgulha, está associado aqui à casa, ao CRA. Nós começamos recentemente um trabalho que está assim, trazendo muitos frutos junto à Casa Ronald McDonald. E aí foi uma iniciativa aqui da Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças foi convidada para ir lá conhecer. Eles estavam num momento crítico, difícil até de perder alguns incentivos por não estarem atendendo algumas exigências normativas e tal. E aí o coordenador da Comissão de Finanças percebeu a necessidade de um trabalho na área de RH e depois em outras áreas, em logística, enfim. Nós tivemos aqui nos últimos, 2 anos, mais ou menos, principalmente no último ano, um trabalho de várias comissões, voluntários, fazendo trabalho voluntário junto a essa instituição, que é uma causa, né, assim, muito nobre da criança, né, com câncer, um trabalho muito sério, muito bonito, e acabaram de receber aí, um prêmio internacional, destaque agora esse ano, e a casa também ficou entre as 100 ONGs, né? As 100 maiores e melhores ONGs, né? Então, assim, muito nos orgulha. Foi um trabalho que juntou a necessidade, né, da administração
em várias comissões, foi um trabalho realmente um bom exemplo. E lá, na gestão, a gente fez todo um trabalho com a área de RH, ainda estamos fazendo, de capacitar esses gestores para lidar com as situações, para lidar com pessoas, porque é aquilo mesmo, você não tem isso nas faculdades. Há uma carência, e a carência é tão grande que a maioria não se percebe. Não percebe nem que não sabe. Não percebe que está fazendo errado. Não sabe que tinha que ser diferente. Não sabe como é gerir pessoas. Então, é um despreparo. E isso tem que estar no centro, porque à medida em que você tem subordinados, independente do cargo que você ocupe, basta um subordinado. Você é gestor daquela pessoa. E, enquanto gestor daquela pessoa, cabe a você olhar para o desenvolvimento dela, para estímulo. Fizemos um trabalho lá bem bacana de resiliência. E cada vez mais a gente tem que desenvolver, né, a resiliência. Como lidar com problemas, porque problema todo mundo tem. E aí é uma coisa muito interessante no ser humano, todos nós, né? Se a gente não tem, a gente inventa. Mas a gente não vive sem problema. Não fica sem. A gente não fica sem. E aí, se a gente tem um problema, a gente precisa arranjar uma solução. Mas aí, na medida em que a gente percebe uma solução, a solução nos remete à mudança. E a mudança gera novas situações de problema, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão da resiliência. E é esse trabalho mesmo de parceria. Cada vez mais a parceria trabalhar junto, né? E entender que muitas vezes as pessoas não fazem, não é porque elas não querem fazer, é porque elas não sabem como fazer. A interdisciplinaridade, eu acho que é tudo, né? Mas na área de gestão, eu tenho muito medo quando pegam o melhor técnico, melhor cirurgião, e acham que ele pode ser o chefe da cirurgia geral. Porque você perde o melhor técnico e ganha um péssimo gestor. Então, sem habilitar esses possíveis gestores ou futuros gestores para o cargo, é melhor não colocar, né? Em medicina do trabalho, eu fico feliz com essa interdisciplinaridade. Por quê? Porque eu vivo com a engenharia, com o direito, com a administração. Então, se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. Então, para mim, é ótimo. Porque cada minuto, um flash. Cada hora, eu estou numa coisa. E as pessoas têm que desenvolver, só para fechar, as pessoas têm que desenvolver o espírito de equipe, sim, né? Não sei como vai ser, mas tem que ser feito. Não sei, vocês vão ter que batalhar muito isso para poder, dentro das organizações, vocês melhorarem esse espírito de equipe. Volto a falar na minha primeira frase, no mundo que está caminhando para o individualismo total. Sim. Né? Então, você juntar as pessoas, quando as pessoas às vezes estão, né, saindo e se isolando, está uma situação difícil. Mas eu acho que é um desafio para vocês. Elizabeth. Um baita desafio. Para traçar qualquer diagnóstico organizacional, eu penso em 3 premissas básicas: pessoas, processos e infraestrutura. Dentro de infraestrutura, eu coloco tecnologia, as ferramentas todas necessárias para você desempenhar uma determinada atividade, enfim. E nesse século, e com tantas mudanças de ordem tecnológica, a ótica fica invertida, né? Você retira as pessoas que ficam subordinadas à tecnologia, que não dá apoio suficiente, não serve de infraestrutura porque não funciona e ainda desagrega. Então, por quê? Porque você tem no meio do caminho desse meu raciocínio, da tríade, você tem os processos que não foram pensados. Você não consegue desenvolver uma organização sem trabalhar essas bases. E para trabalhar essas bases, eu volto às pessoas que precisam estar selecionadas adequadamente, precisam ser desenvolvidas e não só treinadas com foco na tarefa. Elas precisam ser estimuladas, eu preciso ter um plano de carreira nas organizações, porque senão eu vou pegar esse excelente técnico, porque ele é muito bom técnico, e eu preciso premiá-lo de alguma forma, mas os meus subsistemas de RH não estão desenvolvidos para isso, aí, então eu vou oferecer um cargo para ele. Para ele ganhar mais. Para ele ganhar mais.
Por quê? Porque eu tenho uma defasagem no meu subsistema de recursos E humanos. porque eu quero retê-lo, né? Eu Porque quero retê-lo, senão esse ele é um outro vai. desafio, senão ele vai embora. Exatamente. Então, se eu não tenho uma estrutura, de repente, serviço social, uma estrutura com psicólogos para acompanhar essas pessoas, para ouvi-las, se eu não tenho benefícios que são pensados para atender ao meu público. Eu já trabalhei numa organização que isso realmente foi um aspecto assim, muito curioso. Contrataram um seguro-saúde de uma determinada operadora que atendia em determinadas regiões do Rio de Janeiro. E outras não. Tinha um corpo, né, de credenciado muito menor. E aí, assim que eu entrei nessa estrutura de recursos humanos, eu fui analisar tudo que já tinha sido feito, claro, para dar continuidade e aprimorar. E a pressão dessa empresa era por custo, né? E aí você começa a não enxergar mais o que é custo, o que é investimento, simplesmente porque a empresa estava numa situação falimentar. Então, eu tinha 2 desafios: como atender ao público interno e como reduzir custo. Aí eu analisei o seguinte: esse plano de saúde não atende. Por quê? As pessoas, meu público interno está na região X, Y, Z, e eu contratei benefícios que atendem numa outra região. Gente, isso é básico. Isso é recursos humanos. Como é que eu quero que a pessoa, o profissional, se enxergue dentro da organização quando um simples benefício não atende? Então, se eu quero, de novo, que essas pessoas façam parte do processo, eu preciso que os processos se retroalimentem e atendam essas necessidades. Então, desenvolver programas de desenvolvimento de lideranças, de identificação e desenvolvimento de lideranças, para que essas lideranças sejam multiplicadores de RH, porque RH sozinho não faz nada. Você vai treinar e na semana seguinte, no mês seguinte, tá? Essa questão comportamental, as pessoas já se esqueceram. Então, eu preciso de campanhas, como a Laura colocou, eu preciso manter essa chama do treinamento acesa através da comunicação interna, e toda essa estrutura está inserida em recursos humanos. Muito bem. O assunto é bem amplo. Certamente haverá outras entrevistas, outras palestras, outros programas para disseminação da administração em serviços de saúde. Cristina, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Doutora Laura. Eu que agradeço. Elizabeth Bastos. Obrigada. Só queria que vocês deixassem um e-mail, um contato de vocês para os nossos internautas e para os presentes aqui também, depois encaminharem perguntas, se quiserem tirar alguma dúvida. costa.cristina9@gmail.com. O meu é L de Laura Campelo com 2 L's Martins @gmail.com. O meu é bastos.elizabeth com Z e TH sem E no final, @gmail.com. Antes de encerrarmos aqui, só gostaria de fazer um convite para vocês, para os presentes e para os internautas, para que participem do 7º Encontro de Administração em Saúde do CRA-RJ, cujo tema será a contribuição da administração na área de saúde para os processos de segurança do paciente, no dia 28 de novembro, a partir das 14 horas. Então, acesse o nosso site, faça sua inscrição, venha participar desse grande evento. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco nesse programa, nessa entrevista. É um prazer tê-los aqui, estão convidados a voltar mais vezes. E a você, internauta que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e de compartilhar essa entrevista para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Fique bem e até o próximo CRA-RJ Entrevista.